Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Eu sou Cássio Pereira. Eu sou o Marcos Santos. E Rodrigo Balbino. E esse vagabundo já querendo roubar a vez. Ele já começou no mudo fazendo merda, né? Pra variar, né? Mas tá tudo certo. Episódio 20, episódio 29 da segunda temporada do DevSecOps Podcast. Esse episódio tá indo ao ar hoje, dia 21 de julho de 2021, pós-pandemia, vacina, a porra toda acontecendo no mundo, né? Quando esse podcast começou, pra você ter ideia, o Rodrigo ainda era desenvolvedor, agora ele tá aqui no mundo da segurança, né, Rodrigo? Aí, ó, fui pro lado negro da força. O lado certo, pô, o lado de segurança, pô, agora tá certo, né? Antes da segunda temporada, quando começou, o senhor Marcos era solteiro, hein, Marcos? Olha só. Era. Que evolução. Agora. Muito bom, muito bom. Pessoal, episódio bacana hoje, a gente vai falar sobre security, hygiene na nuvem, vamos falar sobre shift left, vamos falar sobre, né, como sempre, segurança aqui, pra gente trazer sempre o contexto de ajudar mais o desenvolvedor, né, produzir softwares mais seguros, não só o desenvolvedor, obviamente, mas produzir software mais seguro de uma maneira geral, né. E hoje, cara, a gente trouxe um convidado aí, mano, fantástico, dispensa apresentações, mas o cara trabalha numa das maiores empresas, não a maior, né, de tecnologia do mundo. Empresa esta que, né, utilizando sua tecnologia por muito tempo, né, Rodrigo? .NET, VB6, o Windows, né? Pagou os leitinhos das crianças. Trouxe o pão pra casa. Trouxe o pão pra C Sharp, trouxe o pão pra casa por pelo menos uns 15 anos pra mim, né, Marcão? Você também, né? Também, pra mim também, desde 2012 com .NET, né? Então, e, aliás, curiosidade sobre o C Sharp, eu lembro que um cara falou pra mim, você sabia que o C Sharp é a evolução, o C veio o C++, o C Sharp é o C+++++. Fica aí, Deus, cara. Fica aí curiosidade pra você. Mas, enfim, voltando pro tema principal, apresentar nosso convidado de hoje, Yuri Diógenes, né, que trabalha na Microsoft, enfim, é um cara fantástico aí de comunidade, enfim, né, a gente sempre acompanha aí o trabalho, os posts, conteúdo que ele produz aí, muito bacana. Yuri, é uma honra ter você aqui com a gente, cara. Obrigado por aceitar o convite, obrigado pela disponibilidade do tempo, a gente sabe que é uma correria e tudo mais. Seja muito bem-vindo e, enfim, se apresente aí pra galera. Obrigado pelo convite. Bem, você já fez uma apresentação básica, meu nome é Yuri Diógenes, eu trabalho na Microsoft já há 15 anos, hoje em dia eu estou como Principal Program Manager do time de Azure Security Center, que é justamente a nossa solução de segurança na nuvem, Cloud Security Posture Management. E eu venho trabalhando com esse produto desde que ele foi criado em 2015. 2015 ele era um prototipo ainda, né? O codename dele era Roma, né? E eu comecei a trabalhar com esse prototype desde o começo e venho crescendo junto com o produto, digamos assim, né? Antes disso eu trabalhei em outros produtos, trabalhei na parte de Windows Security, antes de ir para o Windows Security, trabalhava com o nosso Firewall, que foi descontinuado, que foi o TMG, que foi uma evolução do ISA Server, que foi uma evolução do Proxy 2. Então, a gente começa a voltar lá para 1997 com o Proxy 2 e tudo mais. Então, eu venho já trabalhando com segurança dedicado desde 2007. Cara, bastante tempo e olha só, né, a experiência que ele traz de segurança em outros produtos, né, eu pelo menos sempre me dediquei à segurança nesse lado de camada 7, vamos chamar assim, né, aplicação, olhar para o código e tudo mais, apesar de conhecer de Web Application Firewall e outras questões, mas é um background muito bom, né, não à toa a gente chamou você para compartilhar com a gente, né, essa experiência, enfim, a gente falar um pouquinho sobre boas práticas e tudo mais. E os meninos têm boas referências aí de práticas, né? O Rodrigo trabalhou só em empresa que, assim, segurança na risca, né, Rodrigo? Fazendo tudo de segurança. Né? Segurança sempre foi em primeiro lugar, né? A gente pensava em segurança, desenvolvia tudo, quando estava tudo bem planejado, as coisas se aplicavam. Peronomútil, né? Na verdade, é ao contrário, né? Entrega, depois resolve, né? Bom, e olhe lá. Beleza, eu queria fazer uma pergunta já pro Yuri pra gente começar esse papo de hoje. Yuri, o que é esse conceito de security hygiene, né? É uma palavra, higiene, né, em português. O que é esse conceito, né? No Brasil não tem se falado tanto, ou eu tô por fora, ou não tem se falado tanto mesmo. O que é isso? Explica a gente.
Cara, o que acontece é o seguinte, por mais que os adversários, os threat, que a gente chama de threat actors, né, eles têm criado, digamos assim, bastante formas de burlar o sistema, a gente chegou a uma conclusão de que a maioria dos exploit ainda tiram proveito de configurações erradas, de falta de patch management, ou seja, exploração de vulnerabilidades que já foram corrigidas. Então a Sekiro Hygiene é sobre você fazer pelo dever de casa, o conceito é muito simples, faça o dever de casa, feche as portas, aplique os patches, assegure que você tem o hardening das aplicações, ou seja, fazer o dever de casa, porque com o tempo as empresas começaram a se preocupar muito com detecção. Eu quero usar machine learning, eu quero usar a inteligência artificial, e todo mundo ficou indo para essa diretriz de detecção e esqueceram da parte de prevenção, da parte de básica, o dever de casa. Então, todo mundo ficou trabalhando de forma muito reativa. Porque a detecção, ela simplesmente é chegar, detectar e reagir. Mas quando você detecta, às vezes já foi. O cara já tá dentro, já fez várias coisas, tá entendendo? Então a detecção é importante, mas você não pode deixar de fazer o seu básico, que é o Sekiro Hygiene. Você fazer o dever de casa e manter o ambiente seguro. Usar o conceito de least privilege, menor privilégio, usar conceitos de defesa em profundidade, toda essa parte básica a qual você tem um controle. Teoricamente, você tem o controle de fazer tudo isso. Não faz por vários motivos, políticas, processos, procedimentos, mas essa é a Sekiro Hygiene, você manter o seu ambiente seguro como padrão, entendeu? Cara, show, e acho que o Marcos pode trazer um contexto do que a gente tem visto no mercado. O Marcos hoje ele tá mais em pré-vendas, né, de produto, e tem lidado muito com o cliente, né, Marcos? É exatamente isso, né? A gente vende muita solução, a gente lidar com muita solução de SAST, DAST, enfim, para buscar problemas, né? Mas depois que já estão lá, já foram pro código, já estão na aplicação muitas vezes, e reflete isso que o Yuri falou, né? Essa reatividade, né? Se é que a gente pode falar sobre isso, né? Sim, exatamente isso, né? Reflete bem isso, né? Normalmente tem uma cultura aí do pessoal que eles não pensam tanto nessa parte de higienização, né? A gente vê lá que o pessoal não costuma atualizar preset para busca, software que não precisa, uma série de coisas que vão acontecendo nos quesitos de segurança, onde a gente acaba vendo que não tem. O pessoal não tem uma preocupação, vamos dizer assim, pertinente à área de segurança, né? Essa é uma preocupação maior com saneamento de código. Eles querem sanear o código, mas não com a preocupação em segurança. Tanto que a gente vê que tem vulnerabilidade alta que continua lá por muito tempo, né? Cara, eu vou só te interromper aqui, porque tem uma música rolando aqui no meu headphone. É o fundinho, é o fundinho. Cara, mas tá alto pra caramba. Tá alto? Deixa eu ver se eu consigo abaixar ele, peraí. Consigo aumentar. Agora baixar. Melhorou. Ok. Vê se melhorou. Não, boa. É nosso fundinho. Mas segue aí, Marcos. Não, mas é basicamente isso, né? O que eu sinto é isso, né? O pessoal tem muito essa parte. Cara, eu preciso do SAST, eu sei que eu preciso de segurança, mas é mais pra sanear o código, segurar o desenvolvedor, do que cuidar das vulnerabilidades e prevenção de ataque em si, né? Não tem uma higienização na parte de segurança. O exemplo mais básico disso aí é o SQL Injection, né? Todo mundo quer corrigir SQL Injection botando um firewall, um application firewall na frente. Mas exatamente. Quem quer corrigir o código, né? Exatamente isso. Eu ainda falo nos conteúdos, sempre tenho falado sobre isso, tipo, melhor do que você corrigir as vulnerabilidades, falando de código, é não criá-las, né? É o melhor cenário possível. E, cara, é o dev que cria, né? E muitas vezes eu vejo isso, falta esse... Não sei, né? Trazer o dev pra perto, cara, ó, tem esse problema, você, né, sem saber, você tá criando esse risco. E aí é o que o Yuri trouxe, cara, essa parte de security hygiene, hardening e outras questões, é literalmente pra você, cara, tampar os buraquinhos, que às vezes o cara abre um puta buraco, aí você tampa um monte em volta, mas você ainda tem aquele da aplicação. Então, o Web Application Firewall vai resolver o injection, né? De certo modo ele resolve, mas se passar, cara, tá lá, a aplicação tá com aquele buraco aberto, então você tem esses pontos a serem levantados também, não pode deixar
tudo por conta, né, de a segurança resolve. Muitas vezes o código também poderia tá melhor, né, tá mais atribuído. Exatamente. Eu vou ministrar em breve uma cadeira de uma pós-graduação no Brasil, não sei se eu posso falar o nome da faculdade aqui, mas... Aqui pode tudo, cara, aqui pode tudo. É pra PUC do Paraná, pra PUC do Paraná, e a minha disciplina vai ser sobre Security Development Lifecycle, né? Vai ser justamente sobre isso, de conscientizar e mostrar práticas de desenvolvimento seguro. Cara, isso é ótimo, porque a gente sempre fala aqui no final de alguns episódios, como é que é a educação, como é que é isso, você sente falta? Eu dei aula em faculdades também, cara, a gente sentia muita falta de não disciplinas específicas também, mas às vezes, por exemplo, a própria disciplina de computação, a própria disciplina de programação, a própria disciplina de algumas outras questões que você não tratava segurança. Banco de dados, algumas tem, mas... Cara, hoje em dia, o currículo da ciência da computação devia ser totalmente alterado para incluir desenvolvimento seguro como parte do currículo. Entendeu? Porque é ridículo você não ter isso numa faculdade, já embutido, tá entendendo? Em vários cursos. Porque, cara, se você olhar o histórico, os mesmos erros que a gente cometeu no PC, a gente cometeu em dispositivo móvel. A gente teve a oportunidade de começar bem certinho, desenvolvendo apps de mobile device, e a gente começou a errar de novo. Entendeu? Por quê? Porque a preocupação era shippar o produto, shippar a aplicação. Segurança sempre vinha depois. Ou seja, vamos continuar sempre errando se não tiver uma mudança, tá certo? Fundamental de base. Parece que isso só se preocupa depois que acontece todo o barulho, É igual a gente vem falando, né? Qualidade e segurança é a primeira coisa que o pessoal abre mão para poder entregar o produto. E depois, cara, corre atrás, né? É aquele fato, né? A cultura do desenvolvimento ainda não tá voltada para segurança, né? Ainda não tem essa cultura. Agora eu vou abrir só um parênteses aí, eu concordo contigo, mas a cultura... E essa cultura não é só no Brasil, não, tá? Ela é bem mundial. O único local que eu vejo um pouco de exceção a essa regra é Israel. Eu digo isso porque eu trabalho com Israel. Na verdade, o meu time de desenvolvimento fica em Israel. E aqueles caras são muito bons de segurança desde o princípio, né? Então, eu trabalho com eles desde 2008 e já fui várias vezes lá no centro de desenvolvimento e eles têm uma preocupação. Mas aí, por quê? Por que será que eles são tão bons em segurança? Bem, primeiro porque eles têm que se preocupar com segurança porque, fisicamente falando, Israel é atacado todo tempo por todos os lugares, né? Então, o cara já nasce se preocupando em prevenção, se preocupando em como fazer isso. Segundo, todo mundo lá tem que servir o exército. Mulher ou homem é obrigatório passar por pelo menos 2 anos de exército. E com isso, dentro do exército, eles geralmente trabalham também com cybersecurity. Você tem ideia, na Microsoft Israel, eu diria que 90% das pessoas que trabalham na Microsoft Israel passaram pelo exército. E talvez 50% era do CyberSec. Então, quando os caras saem para o mercado, os caras estão prontos. Por que você acha que todas as startups de segurança vêm de Israel? Por causa disso. As soluções que a gente vende aqui no Brasil hoje, na empresa que a gente trabalha, as duas principais são de Israel, que é o Checkmarx e o Akunetics, né? 2 soluções que vieram de lá. E sempre tem essa fama, eu converso com algumas pessoas de lá também, cara, isso é muito bom. E é legal ouvir o Yuri falar disso do desenvolvedor. E, cara, de novo, né? O cara passou por aquilo, ele sai com aquela cultura. Aqui é o contrário. Aí eu queria pegar do Rodrigo esse gancho, que o Rodrigo tava como tech lead aí recentemente, né? Como é que era no time, né, Rodrigo? Tipo, o pessoal tá... não é a preocupação nem do... Eu não sei, cara. Não sei se é a preocupação do dev ou se é aquele empurra do negócio, sabe? Precisa entregar. Aí carteirada de gerente, aquela porra toda. Que é o que o Yuri falou, cara. Preocupação em chipar a aplicação e não, de fato, né? Construir todo aquele produto com qualidade, com robustez e tudo mais, né? Isso daí é a camada do negócio, é mais um agravante, né? Você tem a preocupação do dev entender de segurança, do dev estar por dentro dessas metodologias, dessa preocupação, e o pessoal de negócio também dá o aval ali, né? Porque, como a gente sempre fala, durante o desenvolvimento você precisa entregar, você precisa desenvolver, você faz todo o planejamento e sempre há alguma coisa que acaba apertando a sprint ali, correndo com alguma coisa ou outra. E daí, quando se fala de segurança e de qualidade, é a primeira coisa que vai ser cortada ali pelo time de negócio. Então, eu via sendo implementado segurança
quando a coisa já nascia de negócio, quando era falado desde o princípio, quando se levantava alguma questão e falava, ó, essa questão tem que ser tratada com bastante segurança. Então, quando via desde o princípio, ia se falando... Aí, definido assim. Então, com um ciclo completo, aí sim conseguia implementar. Agora, caso contrário, ou era por muita vontade do dev, o dev que queria desenvolver, queria colocar o negócio em prática, ou senão não rolava, né? E são poucos esses devs, né? São eu poucos. conheço 2, eu e você, que veio do desenvolvimento e gostava de segurança. E agora o Marcos eu forcei ele não quis de livre espontânea vontade. Né? Foi forçado, Ficou tocando durante as aulas. Mas era raramente se falava de segurança em reuniões de desenvolvimento. Na verdade, quando eu recebi esse convite para participar desse podcast, eu achei estranho, porque ninguém fala sobre isso no Brasil. Eu falei assim, rapaz, legal. Olha só, Yuri Diógenes falando que só temos nós, que somos o maior podcast do mundo de falar sobre isso. Cara, essa foi a ideia mesmo, Yuri, porque quando a gente trabalhava junto na mesma época, só que o Rodrigo era de dev, eu tinha ido pra segurança, eu falei, cara, ninguém fala dessa porra, vou falar, vou fazer de um jeito, vou aprendendo também, vamos trazer. E eu queria perguntar pra você agora o seguinte, você tocou num ponto legal, pô, a gente já tinha errado no PC, aí cagamos no mobile, e agora a gente tá fazendo a mesma besteira em cloud? Cara, depende, né? Na realidade, a cloud, como a gente fala, inherited, como é que seria em português, né? Seria... A herdada? Porque fica feio pra caramba, é herdada. Fica esquisito, né? Dentro do contexto, mas ela já foi criada com uma série de security controls in place, digamos assim, e tem muitos outros mecanismos. Na verdade, tem coisas de segurança que você só vai conseguir alcançar se você estiver na nuvem, entendeu? Justamente por causa da agilidade, da elasticidade, da robustez, tá entendendo? Então eu acho que a cloud, na realidade, ele tornou-se um habilitador de segurança ao invés de ser um problema. Existia um escepticismo muito grande, por exemplo, em 2013 eu lembro de ir em Madrid fazer uma palestra justamente sobre cloud. Naquela época a gente já estava falando sobre cloud e, cara, o escepticismo do público era horrível, ninguém queria armazenar nada na nuvem. 2013 isso, entendeu? E hoje em dia a Europa totalmente nuvem, tá entendendo? Então tudo mudou muito. Por quê? Porque a nuvem chegaram-se à conclusão seguinte: tem tipos de negócio que vão precisar dessa robustez da nuvem. E a infraestrutura necessária para ter todos aquelas capacidades de segurança, fazer aquilo on-premise, é inviável. Entendeu? É totalmente inviável você conseguir ter aquele poder computacional on-premise para poder você fazer esse tipo de coisa. Como, por exemplo, detonação de e-mail para poder olhar se tem um malware no e-mail, entendeu? Isso a gente faz milhões ou mais por minuto e tudo mais dentro dessa robustez. Então a gente consegue ter uma vazão muito grande, os sinais são muito grandes, como por exemplo, quando saiu, quando março do ano passado, quando o Covid explodiu, a gente como a gente tem sinal espalhado no mundo todo, a gente começou a ver um uptick de phishing e-mail usando o tema Covid. Tá certo? E a gente começou a verificar que a maioria dos threat actors que estavam fazendo esse tipo de coisa eram threat actors que estavam usando infraestrutura antiga e usando infraestrutura de outros botnets, de outros exploits, ou seja, eles estavam, que a gente chama de dormente durante um tempo até chegar um novo tema. Né? Geralmente esses grupos ele atuam com um tema, né? Ou seja, o tema é eleição, ok, vamos, esse é o tema do momento, vamos investir nisso, porque phishing e-mail continua sendo a forma de entrada, porque lida com engenharia social. Alguém vai clicar, isso é fato. Né? E como os e-mails estão ficando cada vez mais legítimos e look-alike, acontece que as pessoas vão clicar. Então, o tema é importante. Para você chegar a essas conclusões, esses analytics, porque imagina só, é Big Data. Você vai ter que analisar muitos dados para criar sinais, criar detecções. Não dá para fazer isso on-premise. Não dá, você não tem condição de você nem fazer e manter isso on-premise. Vamos dizer, você tem que fazer um upgrade de hardware
ridiculamente. Então, hoje em dia, sai muito barato para uma pequena empresa ter o mesmo nível de tecnologia que uma grande empresa. E esse ponto de phishing especificamente, né? Você falou, eu trabalhei um tempo com o pessoal de Threat Intelligence, é literalmente isso. Os temas específicos, tem os temas do dia a dia que os meninos aí clicam, aumente seu pênis, mães solteiras, essas coisas, os caras saem clicando aí. Mas você tem esses temas, né, de sazonais, né? Pô, eleição, Covid, que era um tema que ninguém esperava, mas o pessoal começou a atacar. E isso, Covid cara, foi um tema forte, porque porque tava todo mundo sabia, curioso, ninguém sabia. Então, pô, clicaram muito, entendeu? E agora é vacina, né? Agora vacina. Então vai para o outro ponto, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, em Security Development Lifecycle, um dos pontos de Security Development Lifecycle é Security Awareness, ou seja, todo mundo tem que estar treinado em segurança, coisa que pouco ocorre. Se todo mundo estivesse treinado em segurança, a gente reduzia a probabilidade de clicar naquele e-mail. Então você não pode também rely simplesmente na tecnologia, porque quando você dá chance ao usuário de pensar, é aí que ele pode fazer besteira. Agora, se ele for consciente, né, do que ele está clicando, porque ele teve um treinamento de segurança básico, então ele já consegue discernir o que é verdadeiro ou falso. E esse ponto aí do treinamento, até no Microsoft SDL lá, né, o processo do Microsoft SDL, número 1, capítulo 1, training, né? Treinar a galera, treinar todos os envolvidos. Fica aí a dica pro pessoal que eu falo todo dia na minha vida sobre isso, mas vai lá, microsoft.com/SDL, você vai cair na primeira Tem vídeo no YouTube, tem primeiro ciclo lá. Tem vídeo no Instagram. Tem um monte de coisa que a gente faz SDL. Que o pessoal de Israel nem precisa, né? O pessoal já vê na vida isso. O pessoal já sai treinado, né, cara? Mas mesmo assim, você imagina que os caras treinaram desde o exército até o momento que começa a se desenvolvendo com uma empresa grande, né? Eu acho que a gente só vai ter sucesso nessa área do ponto de vista de quebra de paradigma e começar a implementar segurança no básico, quando a gente tiver o feeling de segurança de software, do mesmo jeito que a gente tem o feeling de segurança física. Por exemplo, as pessoas não vão entrar num beco escuro e andar, porque eles já têm aquele sentimento, entendeu? As pessoas não vão deixar a porta aberta, porque sabem que alguém vai entrar. Então, quando virar second nature, né, quando virar natureza do desenvolvedor, entender que não pode fazer isso, porque senão vai expor o código, ou vai expor uma porta, alguma coisa, é aí que vai mudar totalmente. Ou seja, a gente tem consciência disso do ponto de vista de segurança física, mas a gente não tem do segurança de software, né? Até lá muita gente vai clicar nos links aí. Mas... A gente falou no episódio passado, falei exatamente, com outras palavras, exatamente isso. Falei, o sentimento do pessoal assim comigo isso não vai acontecer. Minha empresa não é alvo de hacking. Eu não vou ser roubado, eu não vou bater o carro. Não. Esse mesmo sentimento, né, que vira reativo, que a hora que acontece tem que reagir àquilo. Mas esse DNA, né, essa cultura de, deixa eu fazer isso aqui antes de dar merda, né? Porque se der merda, né, o impacto é muito grande. E aí, Yuri, como é que você vê a questão do... Como é que eu poderia colocar assim? Você acha que esse treinamento, o dev tem que buscar? Você acha que as empresas têm que começar não necessariamente só o dev, né, mas todos os envolvidos nessa cadeia de ciclo de desenvolvimento? Eu falo que o PO envolvido, o negócio envolvido, ele que demanda, o cara que está testando, o cara que está subindo o código ali na infra, enfim. Então, você vê essas pessoas tendo essa iniciativa de buscar, ou elas teriam que ter, né? Não sei se encaixa dessa forma, ou, cara, as empresas têm que se preocupar com isso e dar treinamento, prover essa solução. Para acontecer dentro do ambiente empresarial, só vai acontecer se for top-down. Ou seja, se tiver... Até mesmo na Microsoft, quando é que o SDL foi implementado? Quando o Bill Gates mandou uma carta, um e-mail para todo mundo falando, a partir de hoje tem que ser assim. E aí todo mundo teve que seguir esse caminho. Ou seja, foi top-down. Então só vai acontecer se tiver sponsorship do CISO, entendeu? De todo mundo que está... forte, né? Forte, para poder aquilo ir top-down. Porque se começar de baixo, aí você tem que sair conscientizando todo mundo, é muito complicado. Pode acontecer? Pode, mas leva mais tempo, vai desperdiçar mais dinheiro, entendeu? Porque você vai ter que trabalhar para tentar convencer... E aí vai ter aquele departamento que fala assim, não, esses caras aqui querem tirar nossa produtividade e tudo mais. Então é complicado. Se não for top-down, é complicado. Quando a gente falou de cloud, né, eu levei a discussão para o cloud, que eu queria fazer outra pergunta, né? Ainda, você falou, beleza, a cloud já abstrai um monte de questões de segurança, né, a gente não precisa se preocupar com algumas coisas, mas né, ainda nada impede, quer dizer, até impede, dá para fazer automatizado isso, enfim, mas
Nada impede ainda que o cara vai lá, sobe uma VM nova ali, porta SSH aberta, 22 para internet, ou a porta do RDP lá do Windows, a senha é admin 123, né? Nada ainda impede essas coisas de acontecer. O cara ainda continua fazendo... É a Secure Hygiene. Uma das coisas que, por exemplo, o Secure Center faz é justamente escanear a subscription do Azure e verificar, por exemplo, se tem máquinas com porta de gerenciamento aberta, SSH, o RDP, e aí te dá uma recomendação para você fechar, ou utilizar uma tecnologia chamada Just-in-Time VM Access, que abre a porta só na hora que você estiver usando, depois fecha, entendeu? Então essa é a Secure Hygiene, é você olhar para esses pontos que durante o provisionamento não foram olhados, o que continua a ser um pouco reativo, porque já está aberto. Então o ideal é o shift left, o ambiente mais, digamos, recomendado é que você já selecione tudo, tá certo? No começo do pipeline, ou seja, nem deixar o cara provisionar se não estiver seguindo certos padrões. Checklist, se o disco não estiver criptografado, se a porta não estiver fechada, nem improvisa a VM, entendeu? Tem uma solução open da Checkmarx, na israelense, os caras eles lançaram recentemente chamado Kix, que é um scanner de código para Ansible, para Terraform, os outros caras. Justamente para esse security em IAC. Olhar esse cara e falar, cara, você tá fora das práticas definidas, porta aberta, não tá criptografando, enfim. Então já dropa aquele deploy ali, né? Já olha aquele código e já não vai seguir para frente, né? Exatamente esse ponto aí de... nem cria a parada, mas ainda assim, quando você tá falando de automação, você consegue escalar nisso no nível pipeline, um nível bem legal. Mas ainda tem, né, Rodrigo não deixa mentir, empresas que a gente trabalhou junto, por exemplo, que você tem lá na lista, fala, amigão, eu preciso de uma máquina nova. Aí, tá bom, vou criar aqui pra você. Next finish, cria lá 2 tags e a porta tá aberta, o security group sem nenhum padrão, tudo exposto. Ou então, o cenário que a gente pegou no episódio passado, o Rodrigo comentou, né? Um time querendo abrir uma outra aplicação que era interna para reutilizar parte da aplicação na aplicação que eles estavam fazendo, tudo em cloud, só que já expor a aplicação que tá ali, que não é para ser exposta, né? A galera não tem nem aquele conhecimento daquilo para fazer aquilo e traz risco, esse monte de coisa que a gente já fala, né, Rodrigo? O que acontece é aquele... como no mercado tá em falta, então todo mundo que fez um curso rápido ali, o cara já começa a desenvolver, já começa a mexer, colocar a mão na massa ali e começa a mexer em coisas importantes, né? Então, se você não tem uma política bem definida ali, se não tem as coisas muito bem definidas, cara, vai ficar passível a erro, né? Então, o cara vai lá e começa a abrir porta, começa a expor aplicação e cara, não por mal, né? Não por mal, mas é justamente a falta de consciência na parte do desenvolvedor, na maioria das vezes. Só pra você ter ideia, em 2020 teve uma estatística que mostrou que 2 milhões de segredos, digamos assim, secrets, pode ser secret key, pode ser senha, password, chave de API. Tudo armazenado no GitHub de forma clean text. Cara, é incrível isso, é incrível. É ridículo você ter uma estatística dessa em pleno 2020. O pessoal guardar chaves e senhas, entendeu? No GitHub. Olha, eu tô pra dizer que esse cara ainda foi um nível elevado da cagada, porque pior é o admin que publica o site, e aí ele bota um TXT no servidor e o Google indexa a parada. Então aí você faz um doc no Google, tá lá, admin, senha, string de conexão do banco, aí você fala, meu Deus do céu. Nossa senhora. Você eu brinco que não é nem hackear. O cara não hackeou, ele tá usando credenciais válidas. E você publicou a informação pra ele, então tá tudo ali, né? Não tem muito o que fazer, cara. Esse cara do GitHub deve estar versionando o código, ele tá vendo quem foi, o usuário que fez o commit. Mas pra você ver como ele já se acha avançado. Continua fazendo merda, mas é uma merda avançada. Então, é um nível acima do normal. O cara tá feliz. Eu sei que eu tô fazendo merda, mas pelo menos essa merda é mais bonitinha, entendeu? Tá versionado, né? Eu queria aproveitar, de cocô. Então, eu queria já aproveitar esse gancho aí que a gente tá falando de merda do pessoal, uma merda um pouco mais avançada, perguntar pro Yuri algumas boas práticas aí que ele toma, que ele ajudou a montar aí pra essa parte de security hygiene, né?
Cara, hoje em dia a gente lançou há pouco tempo o Azure Secure Benchmark, né? Porque tem vários benchmarks no mercado, tem o CIS, a ISO, a PCI, vários, mas dentro da plataforma Azure, ninguém melhor do que quem está construindo os workloads para dizer como é que seria a melhor prática de segurança. Então a gente trabalhou dentro do grupo com os donos de vários workloads, quem é que desenvolve os storage, quem é que desenvolve key vault. A gente trabalhou com todos os grupos para estabelecer as melhores práticas de segurança para cada workload. E aí a gente publicou tudo no Azure Secure Benchmark. E a forma de você visualizar aquilo, você tem documentação para ver tudo isso, mas você também pode visualizar através do Secure Center, porque o Secure Center usa o Azure Secure Benchmark como sendo o baseline de segurança. E uma coisa que é importante também salientar é que o Azure Secure Center é free, não paga. Ou seja, você tem toda a parte de assessment free. Tá certo? Você só paga se você quiser detection. Se você quiser detecções nos seus workloads, aí você tem que fazer um upgrade chamado Azure Defender, né? E aí você vai pagar por workload. Mas se você quiser só o assessment, só as melhores práticas, só para ele escanear e te dizer o que é que tem que fazer, é free. Então usa o negócio, gente. Eu não é sabia, desculpa, né? A grana não é desculpa. Não é desculpa. Toda vez que eu falo com alguém, eu falo assim, por que você não está usando o Azure Security Center? Eu assim, não sei, dá muito trabalho. Eu falei assim, dá mais trabalho tu se recuperar de uma invasão. Exatamente. A frase que eu sempre digo, use a ferramenta, não deixa ela te usar. Então, daí, cara, é de graça. Eu lembro que, pegando esse gancho aí que o Marcos perguntou e que o Yuri colocou, há 4 anos atrás, na empresa que eu trabalhei, eles usavam a AWS, e a gente tinha esses problemas reativos. Cara, o nego criou a EC2 com a porta aberta, o nego subiu a API sem chave, sem nada. Aí eu falei, tá bom, o que eu vou fazer? Tinha API já da AWS, como tem do Azure. Criei lá o famoso SOAR, né? Security Orchestration, Response, Automation, blá. Meti um Python lá, varri a API, viu que tinha de EC2 criada, com porta aberta, botava no painelzinho e alertava. Então eu fazia isso na mão. E assim, eu tinha terminado o projeto, fiz um monte de coisinha bonitinha, né? Pequenas coisas, até de resposta automática. Então o cara criou, já troca o security group da máquina, coisas do tipo. E aí eu lembro que eu terminei o negócio, a Amazon me lança o tal do AWS Hub, que acho que é mais ou menos... Security Hub, Que era isso, você rodava, ele mostrava tudo pra você. Falava, filhos das putas, não fizeram essa porra, né? Fiz tudo na mão aqui. Que é isso que o Yuri falou que o Azure traz agora gratuito a partir de assessment. Isso é muito foda. Sim, na verdade, a gente saiu na frente, né? Porque quando eles lançaram a AWS Security, a gente já estava 3 anos no mercado. O Security Center foi lançado bem antes do AWS Security Hub. E pior, quando eu tava fazendo, eu já tava preocupado, porque o pessoal lá do trabalho tava falando de fazer em multi-cloud já. Então já ia usar Google, já ia usar Azure também, apesar de ser tudo AWS. Falei, e a outra vantagem é que a gente é multi-cloud agora. Né? No Ignite do ano passado, a gente lançou conectores que se conectam justamente ao AWS e ao Google Cloud, GCP. Então a gente é capaz de trazer Secure Hygiene para os 3 ambientes. Entendeu? Cara, é muito fantástico essa parte de cloud, assim, de administração. Eu preciso me aprofundar ainda mais nisso, inclusive. Mas isso evita muitos problemas, como eu falei, você evita do cara subir a máquina aberta, você evita do dev subir um código no ambiente que não tá, né, propício para aquilo, enfim. Então tem essas questões também. Marcos, você ia fazer outra pergunta? Misconfiguration, acho que é o primeiro target, né? Você vai lá, o cara quer... beleza, tem acesso. Qual que é o default? O cara sai caçando do default ali... O ASP Top 10 A6, Security Misconfiguration, tá lá. Essa porra tá lá desde que o ASP existe, assim como o Injection, assim como os outros. Nunca vai sair. Lá, ele vai ganhar... problemas continuam. Ele vai subir, ele vai subir o degrau. Nunca vai sair dessa lista. E o outro, o pior não, né? Outro, o A10 lá é o... Caramba, fugiu a palavra. Falta de monitoramento, né? E logs e monitoramento. Que é outra formiga, né? Como que é essa questão, Yuri? Você vê algumas empresas também colocando essa parte de detecção, até prevenção, mas e o monitoramento ativo? Tudo bem que estão ligados os dois, mas eu vejo muita gente, por exemplo, fazendo scan de vulnerabilidade, mas não tem um alerta em produção se está tendo um ataque, alguma coisa do tipo, sabe? Buscando log. Então, porque quando a gente fala de secure postura de segurança, a gente fala de prevenção, detecção e resposta. São 3 pilares. Então, toda vez que a gente fala assim, como é que está a tua secure posture? A gente está falando de prevenção, detecção, resposta. Então, esse é o ciclo. Prevenção é justamente o secure hygiene, você fazer o seu homework, fazer tudo direitinho para elevar o nível, né?
de segurança, fazer o hardening, fazer o patch management, a vulnerability assessment, tudinho. Aí depois que você faz esse homework e você está feito, agora você tem que ter sinais de detecção. E os sinais de detecção, eles não podem ser genéricos. Você não pode simplesmente falar assim, eu tenho um IDS on-premise, eu vou usar ele para detectar ataques em workloads na nuvem. Tá errado, porque esse cara aqui foi criado para determinados workloads on-premise. Então ele não sabe o threat landscape que existe num Key Vault, num Storage Account, entendeu? Num SQL Pass. São threat landscape diferentes. Cada um desses tem o seu próprio threat landscape. Então o nosso time de desenvolvimento lá em Israel, a gente tem vários times para desenvolver Analytics só para aqueles workloads. Analytics para Kubernetes, Analytics para SQL On-Pass, Analytics para Key Vault. Ou seja, qual é o threat landscape daquele workload. Então eu tenho que desenvolver detecções para isso, entendeu? E aí quando algo acontece, eu recebo um alerta dizendo que alguém está tentando fazer algo no meu workload. Então essa detecção é importante, você ter essa visibilidade. Aí vem o terceiro pilar, que é a resposta. Também não adianta nada você detectar e ficar olhando, tem alguém invadindo, beleza. E agora? O que eu faço com a ação que eu tomo? Na verdade, você tem que diminuir o tempo. Digamos que detecção está aqui, resposta está aqui, tem que estar pertinho, porque detectou, responder rápido. Então aí já entra outro aspecto. Como é que está o teu time de incident response? Quais foram os processos de uma coisa desse acontecer? Entendeu? Então, muitas empresas ainda não estão bem com um nível de maturidade grande para ter essa security posture bem alinhadazinha, tá entendendo? E eu falo sempre sobre threat modeling, né? Modelagem de ameaças e tal. Cara, uma modelagem de ameaças, assim, mais ou menos, mais ou menos, não precisa nem ser bem feita, mais ou menos. Ela já te dá insumos para os seus requisitos de segurança durante o seu desenvolvimento e para o cara que vai fazer esse ciclo que o Yuri comentou de resposta a incidente lá na frente. Se essa ameaça acontecer, o que eu ponho para monitorar do outro lado? Como é que eu enxergo isso? É lógico que depende do produto, depende do que você está falando ali mais tecnicamente, mas isso te dá essa visibilidade até, que seria um caso de teste, né? Pegando o ciclo de desenvolvimento, tem um requisito, tem um caso de teste para ele. Mais ou menos a mesma proporção. Uma modelagem de ameaças. Cara, uma prática que você faz assim na sprint planning, né, na definição de requisitos, com o PO, com o time ali de business, com o dev envolvido, que é esse cara que vai produzir tudo. E com o cara, de repente, até de infra, porque é o cara que vai, às vezes é o cara que vai construir esse ambiente, profissionalizar esse ambiente, ou mesmo, né, um cara ali de redes, enfim, dependendo do contexto todo. Essa modelagem dá insumos para tudo isso, para toda essa cadeia que vai... eu ia falar toda essa cadeia que vai desencadear, né? Mas para todo esse desencadeio, né? Que vai ser construído lá no final, para o cara ter essa maturidade, né? Senão, é isso que o Yuri falou. Ou o cara não detecta, aí se detecta ele fica olhando, porque ele não sabe o que fazer, igual o painel do carro, né? O painel tá lá piscando, você continua andando, acelera mais, é isso aí. Então tem que ter essas práticas, né? Essas questões têm que ser abordadas de várias formas, não tem como fugir disso, né? E o Marcos tem uma história legal, né, Marcos? Fala pro Yuri aí aquela questão dos logs, né? Desliga o log para o servidor. Não, eu trabalhei numa empresa que era bem engraçado. A gente tinha o RP e o sistema de RH. E assim, deu uma fraude lá, alguém deixou vazar documentos. E o meu gerente falou, não, vai lá e eu quero que você descubra quem que pegou, né? Quem que extraiu os documentos e vazou a informação. Eu falei, legal, eu fui atrás, tudo. Eu falei, cheguei pro meu gerente e falei, cara, não tem log. E como assim não tem log? Aí a gente chamou o pessoal de infra, cuidar do servidor, tudo. A pessoa de infra falou na casa da gente, então, é que você pediu pra desligar o log pra não ocupar espaço, que a gente tava sem hard drive. Eu falei, quando você quer que eu procure alguma coisa? Sem log eu não tenho o que fazer. Esse caso virou o Eric Jacan, né? Você é a vergonha da profissão. Cara, a gente só ligava log e quando ia fazer algum teste em produção, precisava pegar alguma coisa. Em produção, tá? Não é nenhuma locação. Mas no dia a dia, não tinha log por causa de espaço. E no RP, eles alegavam que tinham perca de desempenho com o log ligado no banco. Deus abençoe esse lugar. Pelo amor de Deus. Isso já é uma coisa também que a nuvem facilitou, né? Porque tem os workloads da nuvem. Eles têm o login, você vai ter que habilitar, claro, e vai custar dinheiro, porque você vai ter que armazenar em algum canto. Sim. Mas pelo menos o preço por megabyte acaba sendo mais em conta, porque você vai usar a elasticidade da nuvem, então a gente tem, digamos assim, menos problema nesse sentido, porque o custo é menor.
Então isso também facilitou desse ponto de vista. Entendeu? E Agora, até... quando fala de nuvem, só para complementar, tem que ficar bem atento com o modelo, né? Se é IaaS, ou se é PaaS, ou se é SaaS. Né? Porque SaaS já é um pouco mais limitado a visibilidade que você tem. E esse ponto de login em específico, de cloud, o próprio serviço que você habilita de login, você também tem um serviço de centralização, para você criar o seu CIEM ali, vamos chamar assim. Então você já tem o formato que você precisa, num lugar centralizado para você correlacionar tudo isso. Que eu já fiz na mão, na unha, né? Coleta o log do web server, coleta o log da porra do banco, o log lá do CDN, tenta correlacionar o IP de onde tá chegando e descobre se é um problema ou não é, aí o cara não passou, tem cache, não sei o quê. Fala, cara, dá pra centralizar tudo isso, só que na unha. Então você consome um lugar, aí para armazenar tudo isso tem custo e tudo mais. Então a cloud te ajuda nesse ponto de, cara, enable login, centraliza, tá tudo ali pronto, né? A nuvem te dá isso. Uma das coisas que a gente tem, que é bem interessante nesse sentido aí no Azure Security Center, quando você ativa o Azure Defender, é uma coisa chamada Fusion. Então, por exemplo, digamos que um threat actor fez um RDP brute force, conseguiu entrar na máquina, aí ele começou a fazer um reconnaissance internamente, rodou uma série de comandos, usou Mimikatz, usou uma pancada de coisas. Ele fez várias operações, entendeu? Não só para entrar, mas para reconhecer, para elevar privilégio, tal. Se você fosse investigar tudo isso, o chain completo, né, você tem que cavar uma pancada de log. No Azure Defender, por exemplo, ele já correlaciona tudo isso, entendeu? E aí ele cria o que ele chama de Secure Incident. E nesse Secure Incident ele coloca todos os alertas que estão correlacionados. Então, o correlacionamento já é automático. Mano, top isso, hein? Isso é bem legal. Eu desisto da vida, por isso que eu desisto da vida. Quando eu falo, ei, vocês estão fazendo alguma coisa? O pesal, não, a gente não faz, não, a gente não usa, a gente não... eu desisto, cara, eu vou embora. Não, vou voltar minha carreira de modelo. Vai falência, Cássio, continua aí. Fala aí, você ia falar. O próprio Security Hygiene parece uma piada, né? Que porque você fala, não, é só você fazer o básico. Tipo, faz o básico. Arroz com feijão, é só isso. Cara, hardening, você nem ia hardening antes, lá atrás, ó. Faz o patch e deixa bonitinho atualizado. Só isso, só. Brincadeiras à parte, a parte de SCA que a gente fala muito, né? Software composicionais, bibliotecas de terceiro e tal. 70% das aplicações hoje, 70% de uma aplicação hoje é composta por bibliotecas de terceiro. Aí você pergunta pro dev, quantas bibliotecas você usa aí? Não sei. Quantas bibliotecas tem na aplicação? Não faço ideia. Pra que? O Rodrigo tinha o caso lá, né? O cara importava a lib inteira, várias libs, tirou um código, você mexeu uma linha, o cara importava a lib pra usar uma função, isso, peso da aplicação, porque carregava coisa pra caralho, subia em produção, coisa que não sequer precisava, e a galera não tem o mapeamento. Então, arroz com feijão. Pra que você precisa dessa lib? Põe, não põe, né? O básico, só fazer o básico, né? Fala, Marcos, você ia falar uma coisa, eu cortei. Não, eu ia perguntar pro Yuri, assim, a gente sabe que no mundo perfeito tudo funcionaria bem, mas quais as dificuldades que ele enxerga hoje para fazer uma implantação, para disseminar essa cultura do Security Hygiene, né? Cara, olha, a gente tem uma coisa no Security Center chamada Security Score, né? Ou seja, quando a gente escaneia o ambiente e cria todos os assessments, a gente fala o seguinte, olha, de 0 a 100 o teu score tá aqui, 50%, ou seja, tu tem 50% de coisas aí para fazer para poder chegar a 100%. 100% seria todas as recomendações de segurança remediadas. Desde que eu trabalho com o Security Center e desde que o Security Score foi lançado, talvez eu tenha visto uma empresa no mundo chegar a 90%. Caramba, ou seja, eu nunca vi 100%. Nunca. Nem teste, nem no teste de desenvolvimento. E a média, qual que é a média? Cara, a média é difícil de dizer, entendeu? Mas assim, o pessoal geralmente fica entre 60, 70. Caramba. E aí os caras chegam pra mim e falam assim, pô, eu passei, eu falei assim, cara, isso não é prova. Eu passei. 70% eu passei, né? O cara já fica naquela, 70% é a nota boa. Eu falei assim, não, cara, não é assim que se mede, não. 70% quer dizer que tem 30% de coisas vulneráveis. E o atacante só precisa de uma. Você imagina exatamente. Só. Entendeu? Então, é a mesma coisa que eu sempre falo pra ele, ó. Imagina o Security Center é o sistema de alarme da tua casa. Aí o sistema de alarme da tua casa tem 5 luzinhas piscando vermelha. Tem 3 portas abertas e 2 janelas. Tu vai e fecha 3 portas e 1 janela. Mas continua uma luz piscando.
Aquilo ali é um ponto de entrada. Por que não vai lá e fecha? Mesma coisa no ambiente da nuvem. Se tem vulnerabilidade, resolva. Agora, você perguntou qual o desafio maior. O desafio maior é justamente a parte de procedimentos. O que é que acontece? Muitas vezes o time que gerencia a parte de segurança não é o mesmo time que é dono do workload. Ou seja, o cara é um DBA, o cara instancia lá um banco de dados cheio de vulnerabilidade, só que eu, como administrador da nuvem, eu não tenho privilégio no banco de dados em si para poder remediar. Então eu preciso ficar caçando os caras para eles remediarem. E aí os caras não sabem usar a ferramenta, aí tem que treinar o cara não quer ser treinado. Então, isso acontece. Esse é o problema, é que justamente na nuvem o gerenciamento é muito distribuído. Tem muito dono, tem muito cacique, né? Ou seja, muita gente. Muita gente para tomar de conta dos workloads. O ambiente de gerenciamento não é maduro o suficiente para ter o shift left e colocar todo o security control no começo do pipeline para evitar até de provisionar. Ou seja, é esse o cenário. É esse o cenário atual, entendeu? Mundial. Entendi. No final de tudo, o problema da tecnologia são as pessoas. Sempre. Não, eu fiquei assustado com esse dado. Tipo, o cara acha 70%. Não, tô comendo bem. Porra, vai 30% de ambiente descoberto. É igual o caso do Cássio aí, que ele já contou algumas vezes aí, de apresentar lá o problema pro desenvolvedor e o cara fala, não, isso daí não é não. Não, tá aqui, isso cara, daqui tá aqui a vulnerabilidade. Não, tá tudo bem assim. Não, tá aqui, ó. Não, mas isso assim. O pior sempre foi assim. Caceta, então continua errado, né? Essa analogia do Yuri é legal. Eu vi esses dias o cara falando assim. O cara foi no médico, sei lá, o médico falou: você tá com a doença X, nível 2. E aí ele, quantos níveis são? São 3. Então tá perto de acabar, né? Então tô quase ganhando, então. Tipo, não é assim, cara. Você precisa se curar, tá ligado? Você precisa chegar no 0, é o contrário. É a mesma história. Você tá com 70%, então passei. Não, cara, você tem 30%. E essa frase, cara, é maravilhosa porque você que precisa se defender, você precisa conhecer todas as suas vulnerabilidades, todos os seus problemas. Isso é muito difícil. O Yuri não deixa mentir, falou que não viu ninguém, uma empresa no 90%, isso é muito difícil. O cara que vai te atacar, ele só precisa de um. E você já tem um monte aberto, ele só precisa de uma exploração, uma falha ali pra te derrubar. Né? Então é muito complicado, isso é muito, muito, muito difícil chegar nesse nível mesmo. E aí, Yuri, pra gente caminhar pro final, você acha que qual seria, né, o mundo ideal assim, pra gente chegar nesse ponto de levar a cultura para essa galera, disseminar essas questões, o mesmo top-down, pro top-down acontecer dentro de uma empresa, você chegar a isso naquele cara. Como é que isso chega? Né? Como é que o Bill um dia falou, pô, legal, ele precisa fazer SDL aqui dentro. Como é que eu chego numa empresa hoje, num CEO, num CISO e fala, gente, ó, se tem problemas, né, ou criar isso na cabeça dele, cara, tem que descer e tem que colocar esses procedimentos, colocar essas boas práticas, como que a gente faz isso? Cara, eu acho que todo CEO que se preza hoje em dia entende que segurança é fundamental, né? O que acontece é que muitas vezes o entendimento dele não reflete em ações dentro da empresa para fazer acontecer, entendeu? Mas todo CEO, num ambiente de hoje em dia, sabe que é super essencial. Ninguém pode mais sobreviver sem ter um ambiente seguro, principalmente em corporações que lidam com informação, sabe, de clientes e tudo mais, que são targets, digamos assim, mais chamativos. Porém, essa conscientização dele tem que refletir em ações, né? Então, o que é preciso fazer é evangelizar cada vez mais esses tomadores de decisão para implementar. A awareness para eles já têm. Eles precisam agora realmente fazer acontecer, entendeu? E nesse fazer acontecer, fazer com que as pessoas que estão delegadas para fazer acontecer sejam accountable, né? Ou seja, faltou a palavra em português, mas sejam accountable pelos resultados. Eles precisam ser responsáveis pelos resultados. Se eu chegar para o cara de TI e falar assim, cara, eu preciso que até o final do mês você tenha essas vulnerabilidades totalmente corrigidas. Não faz sentido levar 3 meses para corrigir isso, entendeu? Te vira aí. É aquela história do dono, né? O cara se sentir dono da parada e fazer acontecer junto, né? Você precisa ter diretrizes e você precisa ter o que a gente chama de KPI, né?
faltou a tradução, mas KPI é um número, digamos assim, que você quer alcançar. Né? A gente até fala que o Security Score é um KPI de segurança, porque o número que você alcançar é 100%. Então, se você tem esse KPI, você fala assim, qual está sendo meu progresso mês a mês? Inclusive, na própria ferramenta, a gente dá esse progresso mês a mês. Então, se você traça um objetivo, fala assim, ó, nosso Security Score, por exemplo, hoje em dia é 50%. Então, vamos fazer uma reunião mensal para ver como está evoluindo, por que não está evoluindo mais, quem são as pessoas que precisam ser engajadas para fazer isso avançar. Mas, em 6 meses, tem que estar 100%. Então você tem um objetivo final, 100%. E agora é traçar esse plano para chegar até lá. Então, falta muito isso. E assim, eu dou palestra, eu tento evangelizar ao máximo sobre isso. Eu tenho um show no canal do Microsoft Security chamado, no YouTube, Microsoft Security YouTube Channel, chamado Azure Security Center in the Field, onde eu entrevisto desenvolvedores do time de Israel, eu entrevisto todo mundo para falar sobre as features, o que fazer e tal. Já está na segunda season também, começou essa semana, que coincidentemente está no episódio 29 também. Boa! Então eu estou tentando evangelizar nesse sentido, né, as pessoas, mas eu acho que a comunidade como um todo tem que continuar puxando isso. Tem que continuar puxando. E drive results, né? Ou seja, fazer acontecer. Não adianta mais nada simplesmente falar que sabe que tá errado. Tem que corrigir, pô. Entendeu? Segurança sempre não necessariamente, mas foi muito assim no passado, né? Você tem um problema aí, viu? O problema é esse, viu? Tchau. Pentest, né? Pentest tinha isso e tal, e acabou sendo até problema para pentesters no geral. Hoje tem mais disso, cara, você tem um problema, é assim que resolve, quer que eu te ajudo? Se não quer, a solução é essa, implementa aí que vai ficar tudo bem, né? Vai ficar tudo certinho. Show de bola, cara, papo fantástico. Marcão, você tem recadinho aí? Tem piadinha hoje? Piadinha sempre tem, né, cara? Esse vagabundo cagou. Cara, esse podcast só sobrevive por causa das suas piadas. Aí você tem 2 semanas seguidas que você tá ruim. Vamos ver se você melhora hoje. Não, melhorei. Tá melhor. Cuidado que hoje a gente tem um... Não, hoje tem um convidado de peso aqui. Convidado importante, o cara assim, não quero passar vergonha, não me fode. Não, eu separei uma piadinha aqui. Não é das melhores, mas é boa. Ih, lá vem. Mas eu acho que vale a pena, acho que vocês vão rir um pouquinho. Manda. O que a Xuxa foi fazer no bar? O que a Xuxa foi fazer no bar? Faço ideia. Beber com a Xaxa. Olha, pela originalidade eu vou dar risada. Pela originalidade. Yuri, passando vergonha ou deu pra rir? Deu pra dar risadinha, né? Foi um pouco engraçado, foi. Você vê a seriedade dele falando que foi engraçado, então você viu o seu nível, né, Marcão? Tem que melhorar. Cara, eu queria chegar no final, só pra gente falar um pouquinho de capacitação, né, que a gente já tá falando disso, ô Yuri. Como é que tá essa parte de certificação Microsoft, nessa parte de security, de Azure e tal? Você consegue dar um overview pra gente, pra quem quer fazer, pra quem tem interesse? Eu fiz as do C# lá atrás, cara, faz tempo, que saudade de fazer uma certificação. Então, a gente tem a nossa certificação principal, que é de Microsoft Azure Security Technologies, que é o teste AZ500, que eu escrevi o livro, né, sobre esse teste. Sensacional. Top. É o preparatório oficial da Microsoft Press. Então, esse é um livro. E tem também, a gente lançou outras, que é o SC200, que é para SOC Analyst, mais voltado para analistas de Security Operations Centers, que vão lidar com Threat Detection, que vão lidar com SIEM, plataforma, que é o Azure Sentinel. Então é a prova SC200, que eu também escrevi o livro, está saindo em novembro esse livro, já está na fase final de edição da Microsoft Press. Tem a prova SC900, que é o Fundamentos de Segurança, ou seja, se você perguntar onde é que eu começo, você começa nessa, que é a SC900, que é a parte de Fundamentos de Segurança, entender todas as features de segurança que a plataforma oferece. Eu também escrevi o livro dele, que vai sair em dezembro. Yuri tem 56 livros, né, Yuri? 26 só.
26, eu sabia que tinha um número perto, tá perto, vai, só metade. Não, 26 livros publicados, incluindo esses da certificação, enfim. Desculpa. Beleza, cara, show de bola. Tem mais alguma coisa pra falar? A gente tá caminhando pro final. Se você tá no meu LinkedIn, você vê que eu às vezes posto alguns vídeos, e o último vídeo que eu fiz foi justamente sobre Secure Hygiene. Eu fiz uma promoção, eu falei assim, olha, quem escrever um artigo sobre Secure Hygiene, mostrando como é que o Azure Security Center vai ajudar, vai ganhar a minha coleção de livros, que é o livro de Azure Security Center, o livro de preparatório para a prova AZ500 e o livro de Azure Sentinel. Então, esse stack de livros, mais um adesivozinho bonitinho do Azure Security Center. Adesivo é vida, eu amo adesivo. Mais um pop socket pro celular do Azure Security Center. Então, eu coloquei no LinkedIn esse vídeo falando sobre isso, para fazer um buzz na comunidade, em inglês, claro, e tentar fazer com que as pessoas comecem a pensar nisso mais, entendeu? Aí, ó, vou fica um participar. desafio pra gente aí, ó. Não, os 3 aqui, quero ver o artigo dos 3 lá, quero ver qual dos 3 vai ser melhor. Eu sou o chefe de vocês, quem manda sou eu quero esses artigos que tem que estar amanhã. Quero amanhã, tem que fazer acontecer, é top-down. Você tá pensando aqui? Cara, não, mas é uma boa iniciativa. Essa iniciativa é legal, de premiar, assim, por um artigo. Eu falei... Conscientização. Isso, como eu falei no vídeo, olha, pessoal, no final das contas todo mundo ganha, porque quando você pensa em fazer research, porque eu sou professor de uma faculdade aqui, a Wisconsin University, que é a faculdade que tem parte do Wisconsin, que tem o Ethical Hacking e tudo mais, dando aula no curso de bacharel em segurança da informação e do mestrado em segurança da informação. E, como eu falo para os alunos, olha, mesmo que você, digamos assim, não alcance o que você queria, no momento que você está fazendo um research, você está aprendendo e você está se conscientizando de muita coisa que você não sabia. Então, quando você faz um research como esse para poder escrever um artigo, pode ser que você não ganhe a pilha de livros, pode ser que seu artigo não seja escrito legal, porque escrever também tem um dom. Tem gente que não consegue escrever, tá? Tem gente que consegue explicar e não consegue escrever. Tá? Então, tem também isso. Mas você aprendeu. Então todo mundo acaba ganhando, porque aprende mais, entendeu? Sim. E no fim, esse é o objetivo principal, né? Que as pessoas aprendam sobre isso, de fato, né? O livro, a questão, né? É uma consequência, um efeito colateral. Incentivo, né? O incentivo é mais para a pessoa aprender. É isso mesmo. Pessoal, só agradecer. Rodrigo, Marcos, façam essas considerações finais também, antes da gente ir embora. Cara, eu só tenho a agradecer ao Yuri. Cara, puta... 1 hora é muito pouco pra conversar com ele. Se você pagar aí $500 a hora, talvez ele faça uma consultoria pra você aí. Não sei se acerta aí. Mas já dá pra começar lendo os livros dele já. Pô. Não, tem disponível pra Kindle, mídia digital? Tem, uso da Microsoft Press tem, mas tudo em inglês, né? Eu parei de escrever livro em português. Eu cheguei a escrever livro Cheguei a escrever Security Plus em português, Cyber Security Analyst em português, que é o CSA+. Mas eu fiquei, assim, um pouco... decepcionado. Assim, decepcionado, né? O consumo é baixo, né? Não é só o consumo, a profissionalidade, né? Só pra você ter ideia, eu acho que se você não conhece essa história, eu vou falar. Só pra você ter ideia, o meu livro de Security Plus, ele foi distribuído, né? O PDF dele, ele não é um livro free. O PDF dele foi distribuído pelo professor numa classe de segurança da informação. Caramba. De graça. Parabéns. O cara mandou pra todo mundo. Entendeu? Porra, o livro. Ele deve ter colocado um malware lá dentro também. Aí, quando questionado sobre isso, ele falou assim: não, eu estou difundindo a informação. Pô, tu tá infringindo copyright, pirateando. Ou seja, mesmo as pessoas que estão responsáveis por capacitar outras na área de segurança da informação começam a fazer a coisa errada. É fogo, bicho. É complicado. Uma das coisas que o Cássio fazia muito em aula era distribuir PDF. Não, mentira. Não, ele passava referência. Filho da puta, me fuderam aqui. Não, mentira. Ele passava muita referência, mas a gente nunca teve isso, né? De, receber alguma coisa. Tinha referência, eu corri atrás, porque eu comecei a gostar da área, então comecei a ler. Mas... E eu só fiquei sabendo disso, cara, porque um dos alunos que recebeu o livro, ele recebeu o livro pelo WhatsApp, mandou um screenshot pra mim e falou assim: Yuri, eu conheci o seu trabalho, eu estou fazendo esse curso e realmente eu tô bastante decepcionado. Não, eu fiquei chateado. Isso e tal. Mas assim, foi um.
E, Quantos outros, né? e no mesmo tempo ele me mandou screenshot do grupo, Então, entendeu? Do grupo, reclamando porque tinha um dedo duro. Porque eu escrevi um post no LinkedIn, um post bem grande sobre isso, tá certo? E aí veio um bocado de gente defender o professor. Eu falei assim, caraca, pode. E daí Não é ele à toa que o Yuri desestimula. não vem mais pro Brasil. não, mas é Desestimula complicado, da né? O cara. E porque eu tô indo embora também, eu quero que você se foda. Eu Não, vou mas ter quantos anos? Foi um pouco disso, né? Foi um pouco disso aí que fez, assim, ficar um pouco, digamos, desmotivado, né? Porque a pirataria eu sei que sempre vai ocorrer, mas eu nunca imaginaria que ia ocorrer dentro da sala de aula de um curso de segurança da informação. Que aí já é o ápice da cara de pau, né? E o pior que esses dias, o Yuri, você deve conhecer, Yuri, a Tânia, né? Tânia Janka. Ela trabalhou na Microsoft, inclusive, um tempo. Sim. Acho que agora ela saiu. E ela tem um livro lá, Application Security, Learn bom, Application por Security, sinal. Alice and Bob e tal. E eu entrei em contato com ela e falei, Tânia, eu sou do Brasil e tal, cara, eu traduzo o seu livro. Eu nunca escrevi um livro, tenho montagem. Falei, cara, eu traduzo o seu livro para português, tal, para vender no Brasil. Tá cara, ela falou, meu, que legal, não sei o quê. Ainda mais alguém da área e tudo mais. Vou falar com a minha editora, enfim, a gente conversa, porque acho que tem uma questão da editora que tem os direitos, né? Alguma coisa nesse sentido. Não conheço muito, mas ela falou que ia entrar em contato direto. Mas depois dessa história do Yuri, cara, penso duas vezes, porque corre o risco. E aí, Vai se queimar. E eu me queimo com uma parada Exatamente. dessa, entendeu? Vai só se escrever o meu e pirateia o meu mesmo, e tipo, né, não tá tudo bem, mas tipo, não tem uma queima nesse nível. A Tânia, cara, é uma profissional super bacana, tá sempre aí passando material também, enfim. Talvez eu consiga chamar ela um dia pra participar do podcast com a gente, só que aí esses vagabundos aqui precisam aprender inglês, e os caras não sabem inglês ainda, acredita? Não, eu entendo, mas não falo. Eu falo pouco, eu não falo tanto quanto vocês. Faça o né? básico, faz o seu hygiene de inglês, tá na hora. Acho que eu falo inglês enquanto eu falo em português. Sim. Isso é uma coisa importante, né? Assim, eu acho que na nossa área, a gente já saiu daquele patamar de, eu sei ler pra me virar, né? Você tem que, hoje em dia, fazer o básico, entendeu? E eu acho que o Brasil tá muito atrás nisso, porque, por exemplo, eu vou pra Alemanha, quando eu fui dar uma palestra em Netherlands, né? Amsterdã, na verdade, no Cybercrime Forum de 2018 lá. E todo mundo fala inglês, entendeu? Aí depois de lá eu fui pra Frankfurt, também outra palestra, todo mundo falando inglês. E não é o idioma nativo deles, eles falam bem, tá entendendo? Então a gente precisa melhorar nesse sentido. Vários aspectos, vários feijão com arroz a gente não faz, né? Apesar do feijão com arroz ser o nosso principal, mas muito feijão com arroz a gente não faz, cara. Isso é foda mesmo. E tem muita gente que fica com raiva, né? Quando você vai querer falar inglês correto, que tem que dobrar a língua e tudo mais, aí o cara olha assim, pra que essa frescura? Você que tá errado, hein? Isso só me lembra o grande... O Rodrigo sabe o que eu vou falar. O grande Enéas. Que uma vez foi questionado no debate e ele falou, o cara falou que ele estava usando o preciosismo da língua portuguesa. E ele falou assim, senhor, eu não tenho culpa se eu estudei o meu próprio idioma e o senhor não. E aí ele continuou, grande Enéas. Se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria, porque votaria no Enéas hoje, me arrependo. Enfim, não é uma discussão política aqui, mas só para lembrar do caso da risada. Não, é verdade, cara, é verdade, assim, é incrível que temos esse problema, e eu vou dizer mais, porque com o Covid, na realidade, o paradigma de trabalho mudou totalmente, e as oportunidades da nossa área cresceram gigantemente. Eu, por exemplo, nosso time, por exemplo, contratou feito louco durante a pandemia, continuamos contratando, entendeu? E trabalhando remoto, ou seja, a gente, por exemplo, meu time contratou gente na Irlanda, contratou gente em Israel, contratou gente na Alemanha, tá entendendo? Ou seja, é totalmente distribuído e não tem problema, porque a gente consegue fazer o trabalho remoto tranquilamente. Então, uma língua universal. Isso, as oportunidades abriram, mas aí quando a gente vai para South America, né, pro Brasil e tudo mais, aí os caras vai e falam assim, não, eu entendo, e tem muita gente boa, tecnicamente falando, tem muita gente boa no Brasil. O problema é que não passam na entrevista, porque não sabe se comunicar. Isso é triste. E não à toa, eu tô indo embora, tô indo pra Polônia pra falar inglês também, porque eu não falo polonês ainda, mas trabalhar em qualquer lugar. A ideia é continuar trabalhando pro Brasil ainda da empresa que eu tô aqui, mas a ideia depois é escalar isso pra frente, enfim.
E são oportunidades mesmo que abre ao mesmo tempo e fecha para quem ainda não tá nesse ponto. Eu pego no pé dos meus amigos, enfim, os meninos aqui sabem, apesar de a gente estar evoluindo e tal, mas eu pego no pé do pessoal com essa questão do inglês, porque o próprio material, às vezes tem um livro, quero fazer o livro lá da certificação. A gente tá fazendo o CSSLP, por exemplo. É tudo em inglês, o curso, material, tudo em inglês. Então, o Exim também. Não dá pra fugir disso, Exim, coisas assim, não dá pra fugir disso. Né? Mas eu comecei a detectar isso, cara, em 1997. Caramba. Quando eu tava estudando para a primeira prova de certificação, que foi a de Windows 95. E o único livro disponível naquela época para estudar era o Resource Kit. E o Resource Kit só tinha inglês. Então eu li o Resource Kit com um dicionário do lado. Eu li o Resource Kit inteiro com um dicionário do lado. Eu falei assim, cara, eu tenho que aprender esse idioma, não tem jeito. Isso em 1997. Entendeu? Então, que não tinha aplicativo, que não tinha um monte de facilidade que tem hoje. Não tinha nada, velho. Tinha internet. Tinha um dicionário físico, entendeu? E o livro não deixa o tamanho, entendeu? Então, eu lembro que o meu primeiro livro que eu comprei na Amazon foi em 98, que foi o Delphi. Que na época eu programava em Delphi 1.0 ainda. E também inglês. Então eu falei assim, cara, não tem jeito, eu vou ter que investir, aprender o idioma, entendeu? Gente, sensacional. É só agradecer o Yuri por essa experiência, cara. Tanta informação que a gente aprende hoje. Compartilha aí com o pessoal que ouve o podcast. Se você tá ouvindo a gente nas plataformas aí, dá uma olhadinha no YouTube. O Yuri mostrou ali as fotos dos livros e tal, né? A imagem dos livros e tal. Na descrição do vídeo do YouTube vai estar lá o LinkedIn do Yuri, enfim, os links que ele me passar para compartilhar dos canais dele e tudo mais. Eu tenho 18 anos de mercado, desde os meus 15 eu tô brincando com essa porra. E eu provavelmente por aí eu conheci o Yuri, né, em eventos e tal, e eu sigo desde então. Obviamente é tanta gente, eu não tô todo dia seguindo ele, mas sempre acompanho o trabalho, a qualidade, enfim, o engajamento nessa questão de passar esse conhecimento. E vale destacar esse ponto, né? Ele tá dentro da Microsoft, cara, a empresa que cria essas coisas, né? Nada melhor, ninguém melhor do que trazer essas coisas em primeira mão. Apesar do Twitter, eu odeio e amo o Twitter ao mesmo tempo, porque o Twitter ele é o esgoto da internet. Mas ao mesmo tempo, se você seguir as pessoas certas, né, tira os flows ali, você tem informação de qualidade assim, em primeira mão. Cara, hoje no dia da gravação desse episódio, a Microsoft postou lá lançamento do Windows 365. O Windows 365, virtualização, PC em cloud, essas questões, vou dar uma olhada depois. Então você tem essas informações ali no Twitter, assim, literalmente quentinhas. Então, sigam as pessoas corretas, vai estar os links do Yuri aqui para vocês acompanharem também. Enfim, e o Marcos tem recadinho, né? Recadinho pro pessoal compartilhar esse podcast aí com pelo menos um amiguinho para ajudar a gente, dar uma força aí, espalhar, distribuir essa cultura aí de DevSecOps, de segurança da informação. Se estiver no YouTube, deixar o like e o comentário. E seguir a gente aí nas plataformas. Pode ser quem foi aluno do Yuri. Se todos os alunos do Yuri se cadastrarem já tudo bem, né? O pessoal que trabalha na empresa dele, o pessoal que trabalha na empresa lá, segue aí, né? Compartilha, vai ser bom pra caramba. Quem usa algum produto da Microsoft também. Bem tranquilo. Já vai ser uma boa audiência. Yuri, mais uma vez agradecer. Obrigado pelo todo o conhecimento que você compartilhou com a gente e com o pessoal que ouve o podcast. Obrigado pelo tempo e disponibilidade. Já tá convidado de novo pra gente fazer outros episódios, outros temas, enfim. Uma hora é muito pouco tempo, a gente falou muito. Eu só tenho a agradecer aí o puta conhecimento em uma hora. Muito obrigado, de verdade mesmo, Yuri. Muito obrigado. Eu agradeço, foi muito legal o bate-papo e parabéns pelo trabalho de disseminar segurança da informação na área de desenvolvimento. Isso é muito raro, como eu falei. Eu não conhecia grupos que fomentavam isso de forma tão externa. Tipo, eu conhecia pessoas que implementam e tudo mais, mas não do ponto de vista de evangelizar sobre isso. Entendeu? Porque o trabalho que vocês fazem é muito importante do ponto de vista de evangelização. Quanto mais as pessoas têm o conhecimento que isso é importante e entendem o que tem que fazer, melhor para a comunidade. Então, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Show de bola, pessoal. Então é isso. A gente se vê episódio 29. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Né? Aliás, eu sou o Cássio Pereira. Eu sou o Marcos Santos. Rodrigo Balbino. E nosso amigo Yuri Diógenes, que participou com a gente hoje. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau. Termina aqui DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia.